após descobrir o motivo de ser obrigada a voltar no tempo sempre que encontra seu fim e como resolver essa situação, nossa waifu fica extremamente irritada com isso. Nesse momento, Axion diz que seria melhor os dois pararem de visitar esse lugar. Enquanto isso, em outro local, a amiga de Violeta fica pensativa sobre a situação em que estava, já que tinha recebido uma bronca de sua mãe por tentar bancar a heroína. E enquanto andava pelo corredor, a garota percebe que algo estranho estava acontecendo ao ver sua mãe conversando com um figurante suspeito. Na manhã seguinte, Gabriele vai alegremente até o jardim tentar conversar com Elise, mas seu plano vai por água abaixo ao perceber que nossa deusa magnífica não estava muito de bom humor. Ih, rapaz. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a cara da mulher ao sentir o perigo que a aguardava se tentasse se aproximar da prota. Vixe, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Gabriele faz uma retirada estratégica. Aparentemente, ela não é tão burra assim. Com isso, o futuro casal toma seu chazinho enquanto conversam sobre os acontecimentos da última noite. E curioso sobre o plano de ação de Elise, Axion pergunta se a garota iria atrás dos objetos do semideus lá. Mas nossa gata fala que não acreditava nessa história e não perderia seu tempo com isso. E eu realmente achei que ela estava falando a verdade. Só que mais tarde, Axion pega Elise no flagra, tentando entrar na floresta das 4 estações sozinha. E eu só acho que nossa waifu deveria contar a verdade para o boy magia. Tenho certeza que ele iria acreditar na protagonista. Com isso, acabamos descobrindo que após pensar bastante sobre as palavras do rei semideus, Elise decidiu ir checar se realmente esses objetos divinos existiam. Após ser pega desprevenida, Lizzie não tem como negar a pergunta de Axion e os dois acabam entrando juntos no local. E contra todas as minhas expectativas, o casal acaba em um quarto bastante peculiar, dedicado a casais. Após passar um tempo em silêncio, os dois vão até um espelho que estava coberto, sendo o item mais estranho no local. Nessa hora, Axion pergunta se Lizzie não sentia medo sobre as coisas que estava atrás. Ao ouvir isso, nossa gata lembra da vida que se envolveu com Axion e diz que antigamente ela tinha medo de muitas coisas, mas agora isso não possuía mais nenhum significado. E simplesmente entra dentro do espelho, deixando seu futuro homem desesperado, o obrigando a ir atrás da garota. Do outro lado do espelho, o casal se depara com um quarto cheio de relíquias, mas antes de pensar em qualquer coisa, os dois acabam escutando alguns figurantes se aproximando, dizendo que iriam checar aquele lugar. E para nossa alegria, o jovem casal se esconde em um armário minúsculo enquanto espera os figurinhas irem embora. Na minha opinião, esses dois extras deveriam ter demorado mais. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Passado o perigo, Elise decide procurar se ele tinha o que precisava. E acabamos descobrindo que esse local pertence à família de um dos noivos lá, que a noiva quase foi de Americanas ao tentar brincar com um monstro. Enquanto isso, inesperadamente Chris também estava na propriedade. O figurante lembra do fora que tomou da protagonista, mas aparentemente ainda não entendeu seu lugar. Mais à frente, ele acaba vendo nossa waifu e Axion ao passarem por uma janela e pergunta ao mordomo se eles estavam recebendo outros visitantes. Mas pela conversa do homem, isso não estava acontecendo. Suspeitando disso, o lixo humano pergunta ao mordomo o que era guardado naquela outra residência. Enquanto isso, Lizzie encontra o quadro que chamou sua atenção da última vez e ao tentar tocar, é interrompida por Axion, que diz estar preocupado por não saber o que pode acontecer e fala que seria melhor os dois tocarem juntos. Será? E inesperadamente acabam dando as mãos, nos proporcionando uma cena interessante.
Nesse momento, Elise comenta que o garoto iria se arrepender de se envolver com ela. Mas Action muda de assunto rapidamente e o futuro casal toca ao mesmo tempo no quadro. Nesse momento, uma luz toma conta do local e o quadro misterioso se quebra igual um vidro, deixando cair uma gema amarela no chão. Vendo isso, Action tenta tocar e um pequeno flashback aparece em sua cabeça, o deixando confuso. Elise recolhe o objeto e percebe que a pintura havia desaparecido. Ao mesmo tempo, o barulho acabou chamando a atenção dos guardas do local e, sem pensar duas vezes, Action segura nossa Ifu em seus braços e os teleporta para fora do lugar. Já em outro local, o homem comenta que havia visto algo ao tocar a gema e pergunta se Lizzie conseguiu ver o mesmo. Mas a garota diz que não aconteceu nada e pergunta se ele gostaria de tentar de novo. Mas inesperadamente, Action não quis e decidiu ir embora. E de volta à Floresta das Quatro Estações, Elise decide pesquisar mais sobre o espelho misterioso e descobre que ele era usado pelo semideus para ir a qualquer lugar que precisasse. E sem pensar muito sobre os perigos envolvidos nisso, nossa Ifu entra mais uma vez no espelho e vai parar no quarto de Action, nos proporcionando algumas reações interessantes. Agora sou eu e você, meu gostoso! Curioso sobre isso, o homem pergunta se nossa gata tinha usado o objeto novamente. Então Lizzie comenta se ele não teria algo parecido com um quadro em sua casa. Mas a melhor parte aqui foi ver o subordinado de Action tentando entrar no quarto, mas no processo ele acabou sentindo o aroma da protagonista e teve um pensamento bastante interessante sobre o que poderia estar acontecendo ali. E eu até te entendo, meu caro figurinha. Esse espelho é bastante perigoso. Uns 20 minutos depois e as coisas teriam sido diferentes. Enquanto isso, a situação se complica um pouco mais para os dois, já que ao tentar levar a moça para ver o objeto que tem ali, os empregados acabam presenciando a garota saindo do quarto do possível ML. O que tá acontecendo aqui, velho? Ih, rapaz. Já em outro cômodo, Action mostra uma lança e diz não ter sentido nada ao tocá-la na última noite. E completa falando que não gostava quando a moça agia sem pensar na sua segurança. E escolhe se juntar a ela como da última vez. E no momento que os dois tocam na lança, o objeto se despedaça, deixando cair outra joia. Ao tocar na gema, Elise acaba vendo uma cena onde uma mulher de cabelos vermelhos chorando segura uma lança em direção ao pescoço do rei semideus. Com isso, Elise fica assustada e joga o objeto no chão, que acaba sendo recolhido por Action. E também vê um flashback, mas ao invés da coisa que nossa Ifu viu, o homem acaba lembrando da vida que se envolveu com Elise. A Action chama a garota pelo nome e diz algumas coisas e nessa hora ela já percebe que talvez ele esteja lembrando de algo e fica desesperada pedindo para que o homem não lembre de nada. Mas Action segura a mão da jovem e diz que já era tarde demais. Calma que isso foi de 0 a 100 muito rápido. Com isso, embarcamos em algumas memórias da quinta vida da protagonista, no exato momento que Action salvou a jovem dos abusos de sua família. E de quebra deu uma surra no velho lixo. Após ser resgatada, a jovem é levada para a casa de Action e à noite a moça tem um pesadelo com os acontecimentos de suas outras vidas. E nesse momento, Action entra em cena e conforta a jovem enquanto pede para ela não se machucar mais. Não muito tempo depois, Violeta aparece para se encontrar com Elise e diz que tinha sido ela que pediu para que salvassem nossa Ifu. E pede desculpas por ter demorado tanto para ajudar a moça. Ouvindo isso, Lizzie começa a chorar, enquanto pergunta se teria algo de errado com ela para sofrer desse jeito. E acabamos descobrindo um pouco mais sobre o envolvimento de Action com nossa gata, e provavelmente foi nessa ocasião que essa paixonite começou, já que nessas memórias a moça estava bastante gata. Ao recobrar a consciência, com a voz da garota pedindo para ele não lembrar de nada, o garoto percebe que a protagonista já tinha ido embora. Saindo do cofre, Action se depara com os anciões de sua família, querendo conhecer Elise e perguntando qual era a relação dos dois. Mas para acabar com os planos dos figurantes, o garoto fala que tinha quebrado sem querer a relíquia que tinha ali.
Ainda pensativo sobre o que tinha visto, o homem decide ir até a residência dos Inoades, mas se depara com o lugar coberto por uma parede de flores e espinhos. Enquanto isso, Elise estava em seu quarto, sem entender o motivo de seu amado ter lembrado de sua vida passada. Nesse momento, a garota, que não estava nem um pouquinho bem, escuta o cristal duvidoso pedindo para ela consumi-lo. E sem pensar muito sobre isso, nossa Aifu vai lá e engole. Ao mesmo tempo, o velho lixo estava dando um chilique sem saber o que o aguardava. Nesse momento, Lizzie entra no local e diz que se o lixo humano queria quebrar algo, deveria ser igual ela, e simplesmente manda uma boa parte do lugar pelos ares. Em seguida, a moça dá um susto de leve em seu pai, fazendo o homem implorar por misericórdia enquanto diz que não fez nada de errado para merecer aquilo. Ouvindo isso, nossa deusa magnífica se aproxima do velho lentamente e remove completamente seu poder. Ao mesmo tempo, dá uma lição em Ricardo, que também estava presente no local. E não satisfeita com o que tinha feito, Lizzie fala que a partir desse momento os dois não carregariam mais o nome Inoades e o expulsa de sua família. E com medo do que poderia acontecer, todos os figurinhas dão no pé. E enquanto ela aproveitava o silêncio, Axion aparece e tenta se aproximar de nossa gata, mas é impedido. E os dois acabam conversando, então Elise diz que o garoto não significava nada para ela enquanto lembra de seu passado. Mas, sem dar a mínima para as palavras da moça, Axion se aproxima enquanto diz que nunca se arrependeu de ter segurado a mão da jovem. E completa falando que não importa o que Elise tivesse medo ou a machucasse, ele iria dar um fim. Nessa hora, a protagonista pergunta se caso ela falasse que o garoto fosse a fonte disso, ele iria desaparecer de sua vida. Mas Axion diz que sim, mas não antes de acabar com as outras coisas que atormentavam sua gata, e que faria isso tudo para que Elise pudesse sorrir novamente do fundo do seu coração como antes. Ouvindo isso, nossa deusa magnífica, em uma tentativa de não envolver Axion em seus problemas, diz que o garoto estava se achando demais por causa de uma visão que teve. Mas o que ela não esperava era que o homem não recuaria, mas sim seguraria sua mão, enquanto pedia para Elise usá-lo como bem entender. Nessa hora, Axion lembra das palavras de Violeta e fala que não iria se arrepender disso. E enquanto o circo pegava fogo, Gabriela estava visitando a casa do lixo humano para entregar o lenço do irmão do figurante. Mas quando as coisas estavam ficando boas para o jovem, uma empregada aparece desesperada, falando o que tinha acontecido na casa dos Inoades. Mais tarde, o lixo humano acaba ouvindo o que aconteceu e, ainda iludido, pensa em ser mais ousado para assim conseguir chamar a atenção da protagonista. E de volta à residência dos Inoades, acabamos descobrindo que Axion ainda estava lá. E enquanto aproveitava sua refeição, os dois acabam tendo um diálogo bastante engraçado que quase deixa a coitada da Mai doida com um clima estranho. Mas a situação se torna bastante sinistra quando percebemos que a vilã da história é, na verdade, a mãe de Axion. Essa sim foi uma descoberta bastante chocante. Eu realmente não esperava por essa reviravolta toda. Mas isso não é possível. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente. Agora vamos ao que interessa. Na minha opinião, esse mangá possui bastante potencial e conta com uma ótima narrativa, além de também ter uma protagonista maravilhosa com um carisma sem igual. E não poderíamos esquecer de sua arte, que dá ainda mais destaque à obra, chamando sua atenção. Então eu convido vocês a dar uma conferida, porque não irão se arrepender. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima. Bye bye.